Você está prestes a ouvir uma história real. Uma história que não se conta por acaso. Uma história que, se você chegou até aqui, é porque, de alguma forma, você precisava escutar. Um homem zombou da fé, riu daquilo que não se entende, ironizou o que para muitos é sagrado, e o castigo não tardou. Foi imediato, cruel, quase inacreditável. Mas não foi só um castigo. Foi um aviso, um alerta para os que brincam com aquilo que não se deve tocar. E você que está me ouvindo agora, talvez também esteja precisando de um sinal de que a fé não é ilusão, que há forças que ultrapassam o que os olhos veem. Era um fim de tarde, um céu nublado e pesado, daqueles que anunciam tragédias antes mesmo da primeira gota cair. Na praça de uma pequena cidade, um grupo de homens conversava alto. Falavam de tudo: política, futebol, problemas da vida. Até que o nome de Padre Pio surgiu. E um deles, o mais exaltado, soltou um riso debochado. Diz que tudo aquilo era farsa, que nenhum santo fazia milagres, que as pessoas só acreditavam porque estavam desesperadas. As palavras dele cortaram o ar como faca, e quem ouviu ficou em silêncio, porque todo mundo sabia. Mexer com o nome de Padre Pio não era qualquer coisa. Era como desafiar algo que dorme e, ao ser acordado, vem cobrar o preço. Naquela mesma noite, aquele homem, que até então andava firme, cheio de orgulho e certeza, começou a sentir um peso nas pernas. Primeiro, pensou que fosse cansaço, depois que era só uma dor muscular, mas a dor aumentou e não parava. Um calor estranho subia pelas costas, os olhos ardiam. Em poucas horas já não conseguia ficar em pé. Precisaram levá-lo às pressas ao hospital. E lá, nem os médicos entendiam o que estava acontecendo. Os exames estavam limpos. Nada justificava aquela dor. Nada explicava o que o corpo dele estava sofrendo. A única coisa clara era o desespero. Aquele mesmo desespero que ele zombou horas antes. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Dizem que no terceiro dia internado, o homem pediu para ficar sozinho no quarto. E ali, entre as paredes frias e o barulho constante dos aparelhos, ele chorou. Chorou como uma criança, pela dor, pela vergonha, pelo medo. E foi ali, sem ninguém ao lado, que ele teve a primeira visão. Não sabe dizer se dormia ou estava acordado, mas viu nitidamente uma figura. Um homem simples de hábito marrom, com um olhar firme. Era Padre Pio. Não precisou perguntar. O coração reconheceu antes da razão. E Padre Pio não disse nada, apenas olhou. Um olhar profundo que parecia ver além da carne, além dos pecados, além da arrogância. Quando acordou ou voltou daquele estado, a dor tinha sumido. Do nada, como se nunca tivesse existido. Os médicos, perplexos, não souberam explicar, mas o homem sabia. E naquele instante ele soube o que precisava fazer. Pediu para ser levado até a pequena capela da cidade. Queria ajoelhar, queria pedir perdão, queria agradecer, mas ao entrar, algo o paralisou. A mesma imagem de Padre Pio que ele vira estava ali no altar, com os mesmos olhos, o mesmo hábito, a mesma força silenciosa, e ele, sem conseguir conter as lágrimas, se jogou ao chão. Ali, naquela igreja simples, começou sua verdadeira cura. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. A história se espalhou, primeiro entre os vizinhos, depois pela cidade inteira. Uns acreditaram, outros duvidaram, mas todos sentiram.
Porque não era apenas sobre castigo, era sobre transformação. O homem que antes zombava, agora era visto ajudando desconhecidos, rezando pelos doentes, entregando cestas básicas. Algo dentro dele havia mudado. E quando lhe perguntavam o que aconteceu, ele apenas dizia: "Eu vi, eu senti, e eu não quero mais esquecer." Palavras simples, mas que carregavam o peso de uma alma que foi tocada. E quem ouvia se calava, porque havia verdade no olhar dele. Esse tipo de experiência não se explica com lógica. Não cabe em diagnósticos, nem em argumentos frios. Porque o que aconteceu ali foi um confronto direto entre fé e orgulho. E a fé venceu, não com gritos, não com vingança, mas com presença. Uma presença tão forte, tão clara, que não deixou espaço para dúvidas. Muitos que ouviram essa história começaram a rezar de novo, começaram a visitar a igreja, começaram a pedir proteção, não só por medo, mas por esperança, porque perceberam que a fé, quando é verdadeira, transforma, corrige, levanta, cura. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Hoje, olhando para trás, fica claro que aquele castigo não foi apenas uma punição, foi uma chance. Uma porta que se abriu de forma dolorosa, sim, mas necessária. Às vezes, Deus permite a queda para que a gente olhe para cima. E se você chegou até aqui, talvez também esteja vivendo sua noite escura. Talvez também esteja sentindo dores que os médicos não explicam, angústias que os amigos não entendem, vontade de sumir, desaparecer, calar o grito que ninguém escuta. Mas escute isso. Ainda dá tempo, ainda existe saída, e ela não está no mundo, está no sagrado. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E quando você olhar nos olhos de alguém que zombou da fé e pagou caro por isso, vai entender. Não se brinca com aquilo que vem do alto. Não se provoca o invisível como se ele não tivesse olhos. Porque tem. E observa em silêncio. Espera. Mas quando decide agir, não há força humana que possa impedir. Talvez você tenha dúvidas, talvez tenha se afastado, mas o que te trouxe até aqui não foi acaso, foi chamado. E agora, diante dessas palavras, você precisa decidir. Vai continuar ignorando ou vai abrir espaço para aquilo que pode, sim, mudar tudo? No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Mas o silêncio também fala. E às vezes grita, porque há dores que não se compartilham e angústias que ninguém mais escuta. Só Deus. Você já percebeu como certas pessoas adoecem sem motivo? Como a tristeza se instala devagarinho, sem dar nome, sem dar aviso? Há um peso invisível que muitos carregam no peito e fingem que está tudo bem. Mas no fundo, a alma está gritando. O sono não vem. O coração aperta e ninguém entende. É aí que o mal age, quando encontra brechas e quando a fé se apaga, mesmo que por um instante, as trevas tomam forma. E se você sente isso, essa dor que não tem causa, esse aperto que não passa, então talvez já esteja sob ataque espiritual. Sim, ataque, porque o mal existe. Não é figura de linguagem. Ele age, sussurra, manipula e muitas vezes se disfarça de desânimo, de fracasso, de confusão familiar, de perda repentina.
Quantas vezes você sentiu que sua casa, antes tranquila, ficou pesada, que seus filhos mudaram sem motivo, que seu casamento começou a rachar como se uma força quisesse separar tudo? Isso não é acaso, isso é guerra espiritual. E numa guerra dessas, quem não está protegido, cai. Padre Pio sabia disso, por isso orava com força, por isso alertava. Mas quem zombou, pagou com o próprio destino. E isso não é uma história para te entreter, é para te acordar. Você já teve a sensação de estar sendo observado mesmo sozinho? Já sentiu a pele arrepiar do nada? Já escutou o nome de alguém falecido e, de repente, tudo ao seu redor pareceu parar? Esses são sinais. Muitos ignoram, achando que é coisa da mente. Mas Padre Pio dizia: o demônio é como um cão amarrado. Ele só morde quem se aproxima demais. E você tem se aproximado sem perceber, ao abrir portas erradas, ao assistir o que não edifica, ao falar o que não deveria, ao julgar, ao zombar do que é santo. Cuidado, porque quando o espiritual se desequilibra, o físico sente, o corpo adoece, a vida trava e a alma chora. Você conhece alguém que simplesmente travou na vida? Que tudo começou a dar errado, que uma sequência de perdas inexplicáveis caiu sobre ela, como se uma maldição tivesse sido lançada? Pois é, nem tudo é coincidência. Há lares que estão sob influência de maldições familiares, pactos que foram feitos sem o conhecimento das novas gerações. E quem paga? Os inocentes. Mas é possível quebrar isso com fé, com oração certa, com direcionamento. Não qualquer oração, não qualquer fé, mas a que carrega poder, como as que Padre Pio deixou, guardadas por décadas. O que você faz com isso agora define seu amanhã. Esse livro digital de Padre Pio não é para os curiosos, é para quem está no limite. O link está no comentário fixado. Mas são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: eu precisava disso. E Deus me alcançou. Já parou para pensar por que certos sonhos seus nunca se realizam, por mais que você lute? Talvez não seja falta de esforço. Talvez tenha algo segurando. Algo que se alimenta da sua frustração. Algo que age toda vez que você chega perto da vitória. E por mais que tente, você regride. Essa força, muitas vezes invisível, precisa ser quebrada com intervenção divina. Mas poucos buscam isso. A maioria ignora, até que a dor se torne insuportável. E você vai esperar chegar nesse ponto? Vai arriscar sua paz, sua família, sua salvação? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há pessoas que acordam cansadas, mesmo dormindo a noite inteira, que sentem raiva sem motivo, que choram sem entender. E não é psicológico, é espiritual. Há forças agindo no silêncio, em cima de suas emoções, sua saúde, suas decisões. É como se uma nuvem escura se instalasse ao redor. E a única forma de dissipá-la é com luz. Mas não qualquer luz. Uma luz que venha do alto, que carregue verdade, que fure a escuridão. E sim, Padre Pio deixou essa luz. Está acessível agora, mas não por muito tempo, porque quando o céu libera, o inferno tenta esconder. Por isso tão poucos encontram, mas você encontrou. E isso já diz muito. A pessoa que riu de Padre Pio achava que a fé era brincadeira. Achava que o mal não existe. Achava que a vida era só o que os olhos veem. Mas aprendeu. Do pior jeito, o corpo dele se tornou um campo de batalha espiritual. E só quando reconheceu que zombou do sagrado, foi liberto. Isso é sobre reconhecer. Você tem zombado da fé sem perceber? Tem desacreditado, se afastado, negligenciado? Cuidado, porque a fé, quando ignorada, vira julgamento. E quando o julgamento vem, já é tarde para muitos. Você ainda tem tempo. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio,
com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E se eu te dissesse que há pessoas ao seu redor torcendo contra você? Pessoas que sorriem na sua frente, mas vibram com sua queda. Isso não é paranoia, é realidade. A inveja é uma energia real. E quando não é combatida, destrói. Padre Pio dizia que a inveja era uma das portas favoritas do maligno. E que o coração que não vigia vira morada da escuridão. Você já se blindou contra isso? Já pediu proteção verdadeira? Ou tem deixado sua alma exposta como quem caminha sozinho numa estrada escura? Muita gente espera sinais grandiosos, milagres com luzes e sons. Mas os verdadeiros sinais são silenciosos. Estão no arrepio que sentimos ouvindo algo que toca. Estão nas lágrimas que vêm sem controle quando ouvimos palavras como essas. Estão na vontade de mudar, mesmo sem saber por onde começar. Isso é o céu sussurrando. E se você está arrepiado agora, com o coração acelerado, talvez seja esse o sinal que você pediu, mesmo sem saber. E a única resposta possível diante disso é agir, não depois, agora. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Há quem ache que a fé envelhece com o corpo, que depois de certa idade não há mais o que esperar, que o melhor já passou, mas isso é mentira. O céu nunca fecha as portas para quem crê. Aliás, quanto mais tempo de vida, mais batalhas espirituais foram vencidas, e quanto mais lutas, mais autoridade na oração. Mulheres de fé como você têm poder. Homens que já caíram e se levantaram têm sabedoria. Não se engane achando que sua vida já está no fim. Se você ainda respira, ainda há propósito. E se chegou até esse ponto do vídeo, é porque o céu ainda conta com você. Agora pense, quantas vezes você sentiu vontade de desistir? Quantas vezes achou que Deus te esqueceu? Que sua oração não foi ouvida? Mas se a resposta não veio antes, talvez seja porque você ainda não estava pronto. Talvez hoje, sim, porque agora você está ouvindo palavras que não vêm de mim. Vêm de onde sua alma já clama há muito tempo. E é por isso que você precisa continuar até o final. Porque algo muito maior está prestes a acontecer. E quem desliga agora, perde. E você não vai perder. Você já sofreu demais para isso. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você pode até dizer que tudo isso é coincidência. Pode tentar se convencer de que sua dor é apenas física, que sua angústia é apenas cansaço. Mas no fundo, bem no fundo, algo dentro de você sabe que não é bem assim. Sabe que há uma camada invisível em tudo o que te acontece. Algo que vai além do que os olhos conseguem alcançar. Já reparou como certos problemas se repetem na sua vida? Como se uma mesma história fosse contada com personagens diferentes, mas com o mesmo fim. Isso não é acaso. Isso é padrão espiritual. E enquanto não quebrar essa raiz oculta, tudo vai continuar se repetindo. O problema é que muita gente só busca ajuda quando está no limite, quando a dor sufoca, quando o desespero vira rotina, quando a noite parece eterna. Mas você não precisa esperar chegar nesse ponto. Padre Pio dizia que o mal age de forma sorrateira. Primeiro entra pela mente, depois ocupa o coração e, por fim, toma conta da vida toda. Se você tem sentido medo do futuro, se a ansiedade tem vencido suas forças, se seus pensamentos estão ficando escuros, então isso já começou. E é preciso interromper agora, antes que seja tarde. Você sabia que há orações que nunca são respondidas porque estão sendo bloqueadas no mundo espiritual?
Há forças que se levantam para impedir que a resposta chegue. É como se o céu tivesse liberado, mas algo no caminho trava. E quando você sente que tudo está estagnado, que mesmo rezando nada muda, talvez seja porque há um bloqueio real. Padre Pio chamava isso de barreiras de trevas. Barreiras que só se rompem com fé verdadeira e orientação certa. As orações que ele deixou e que estão sendo reveladas agora são ferramentas espirituais para abrir esses caminhos. Não são palavras comuns, são chaves. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E por falar em caminhos, quantas vezes você sentiu que perdeu o rumo da vida, que tudo ficou sem cor, sem sentido, sem esperança? Quantas vezes você orou pedindo direção e mesmo assim continuou se sentindo perdido? É aí que mora o perigo, porque é no vazio que o inimigo planta a confusão. E a confusão gera decisões erradas, gera distanciamento, gera silêncio entre você e Deus. E quando isso acontece, o coração esfria, o amor esfria, a fé se apaga, e quando a fé se apaga, tudo desmorona. Quantas pessoas vivem sorrindo por fora, mas estão implodindo por dentro? Vivem se arrastando no dia a dia, cumprindo obrigações, disfarçando a dor, escondendo as lágrimas. E quando deitam a cabeça no travesseiro, só elas sabem o quanto estão prestes a desistir. Mas ouça isso, Deus não te trouxe até aqui por acaso. Essas palavras que você está ouvindo agora são o alerta que você pediu. São a resposta que o céu está gritando diante do seu silêncio. Você ainda pode sair disso. Você ainda pode recomeçar, mas precisa decidir agora. Padre Pio falava sobre os perigos do espírito adormecido. Quando a alma dorme, ela vira presa fácil. E muitos estão assim, acordados no corpo, mas mortos por dentro. Vão à missa, fazem o sinal da cruz, dizem amém com os lábios, mas o coração já não sente mais. E é isso que o inimigo quer. Uma fé morna, uma alma distraída, porque quem não vigia já está vencido. A pergunta que fica é: como está a sua alma agora? Viva ou adormecida? Atenta ou distraída? Você precisa responder isso com honestidade, porque sua vida espiritual depende disso. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Muitas enfermidades do corpo são reflexo da alma ferida, e Padre Pio sabia disso. Ele dizia que certas dores não são físicas, são espirituais. São feridas abertas por traumas, palavras malditas, abandonos, mágoas antigas. Feridas que você escondeu por anos, mas que nunca cicatrizaram. E agora elas se manifestam no corpo, na coluna que dói, no coração acelerado, na mente exausta. Se você vive doente, sem diagnóstico claro, talvez esteja carregando dores da alma que precisam ser curadas espiritualmente. E sim, é possível, mas requer coragem. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabia que o maior engano do inimigo é fazer você acreditar que Deus está em silêncio? Ele tenta te convencer que nada vai mudar, que suas orações são inúteis, que você está sozinho. Mas isso é mentira. Deus fala. Deus age, Deus envia sinais o tempo inteiro, mas nem todos estão atentos, nem todos têm sensibilidade espiritual, nem todos suportam ouvir a verdade. E a verdade é essa: você está sendo chamado agora, neste exato momento, por isso está ouvindo isso, por isso chegou até aqui. Não ignore. Há histórias de pessoas que estavam prestes a tirar a própria vida e foram salvas por uma mensagem, uma palavra, um sinal. Você não imagina quantos anjos estão trabalhando agora para te manter em pé,
Mas eles precisam da sua permissão. Precisam que você diga sim, um sim profundo, sincero, corajoso. Porque a ajuda existe, mas só vem para quem está disposto a recebê-la. E você está pronto para isso? Pronto para mudar tudo? Pronto para sair da dor e entrar na luz? Então continue. Não pare agora. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já percebeu como às vezes tudo na sua vida trava de uma vez? Dinheiro desaparece, portas se fecham, pessoas somem, o mundo parece virar as costas e tudo acontece ao mesmo tempo. Isso não é normal. Isso é bloqueio espiritual, é influência maligna. E não se resolve com força humana, se resolve com armas espirituais, com orações específicas, com palavras que foram dadas por santos como Padre Pio para esses tempos. E sim, essas orações existem, estão vivas e estão disponíveis para quem crê, mas nem todos terão acesso, porque não foram feitas para curiosos, foram feitas para os desesperados, para os que sentem que não aguentam mais. Você está ouvindo isso porque há algo dentro de você que ainda tem fé, mesmo que pequena, mesmo que enfraquecida, mas ela está aí. E é essa fé que vai te salvar, mas precisa ser ativada, precisa ser alimentada, precisa ser despertada agora. Porque se continuar adormecida, o mal vai te engolir e vai ser tarde demais. Essa não é uma mensagem bonita, é um aviso, é um grito, é uma mão estendida em meio à tempestade, e só você pode decidir se vai agarrá-la ou deixá-la passar. E você não pode ignorar isso agora, porque se ignorar, não é só a sua paz que está em risco, é sua alma. E quando a alma adoece, o corpo sente, a casa sente, os filhos sentem. Quantas vezes você já se perguntou por que seus filhos andam distantes, frios, fechados? Quantas vezes você sentiu que sua casa já não tem mais a presença de Deus? Isso não é só geração nova, não é só rebeldia. Há algo por trás disso. Algo que se alimenta do silêncio, da ausência de oração, da fraqueza espiritual. Se você não se levantar agora, quem vai proteger o que é seu? Padre Pio dizia, se as mães soubessem o poder da sua oração, rezariam dia e noite. E é verdade. Uma mãe de joelhos muda destinos, um pai com fé quebra maldições, mas muitos desistiram. Muitos se renderam ao cansaço, ao comodismo, à desesperança, e isso está custando caro. Famílias estão sendo destruídas, lares estão sendo tomados por brigas, vícios, distanciamento, e tudo começa com uma única escolha: parar de lutar. Se você parou de lutar, precisa voltar. Agora, Padre Pio avisou, agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé, eu creio, Senhor. Há pessoas que acordam bem, mas ao longo do dia tudo começa a dar errado e não sabem por quê. Derrubam coisas, se irritam com facilidade, sentem um peso no ambiente. Isso é carga espiritual. E quanto mais ignoram, mais isso cresce. Começa pequeno, mas depois domina tudo. E quando percebem, estão doentes, depressivos, sem forças para nada. O corpo começa a definhar, a mente se confunde, os sonhos morrem, mas o pior não é isso. O pior é que muitos acham que é normal, que é da vida, que todo mundo vive assim. Não, isso é influência maligna e precisa ser quebrada. Se você sente que sua casa ficou estranha, fria, pesada, isso não é impressão, isso é um aviso. Já pensou por que alguns cômodos parecem mais carregados? Porque os aparelhos quebram um atrás do outro? Porque a paz sumiu? Espíritos de discórdia, de ruína, de escassez, de divisão. Todos eles se instalam onde a oração foi deixada de lado.
E a única forma de expulsar isso é com autoridade espiritual. Não adianta jogar água benta se o coração está vazio. Não adianta acender vela se a fé está apagada. Você precisa se reconectar de verdade. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há quem diga que tudo isso é exagero, que é fanatismo, que basta pensar positivo. Mas pense, quantas vezes você pensou positivo e tudo deu errado? Quantas vezes você tentou se convencer de que era forte, mas a dor venceu? Isso não é fraqueza sua, isso é a realidade espiritual batendo à sua porta. E se você não abrir os olhos agora, não vai abrir nunca mais. Não se engane. Não há neutralidade nessa guerra. Ou você se protege ou será atingido, ou você fortalece sua alma ou será tragado pelo caos. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. O maior erro que você pode cometer agora é achar que pode esperar, que pode resolver depois, que vai ver isso mais tarde. O inimigo adora o depois, porque o depois enfraquece. O depois adia sua libertação. O depois pode ser tarde demais. Padre Pio dizia que há momentos em que o céu se abre, mas ele não fica aberto para sempre. É preciso agir quando a graça está disponível, e ela está agora, neste exato momento. A oportunidade está aqui, mas não vai durar. E se você fechar os olhos agora, talvez nunca mais volte a ter essa chance. Você já percebeu como algumas pessoas somem da sua vida de forma inexplicável? Amigos que se afastam, parcerias que se rompem, promessas que não se cumprem. Isso também é espiritual. Deus afasta o que te faz mal, mas o inimigo também age para te isolar. E se você não tiver discernimento, vai confundir livramento com perda, vai reclamar da solidão, quando na verdade Deus está te preservando. E esse discernimento só vem com intimidade espiritual, com clareza da alma, com oração profunda e com proteção constante. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você tem sentido peso nos ombros, dor nas costas, sensação de sufoco no peito? Pode até parecer físico, mas em muitos casos são fardos espirituais que você está carregando e que nem são seus. Às vezes, você está sendo alvo de inveja, de palavras malditas, de pessoas que te olham com ódio disfarçado, e essas cargas grudam, atingem seu campo espiritual e começam a refletir no corpo. Isso não se trata com remédio, isso se trata com libertação, e quanto mais você ignora, mais isso cresce, até virar doença, até virar depressão, até virar morte. Sim, morte. Porque há doenças que são, sim, espirituais. Padre Pio testemunhou casos em que pessoas foram libertas do câncer após uma confissão sincera, após um perdão, após uma oração correta. Mas hoje em dia, as pessoas preferem o remédio à oração, o paliativo ao profundo, e por isso morrem sem paz, com a alma pesada e o coração longe de Deus. Mas você não precisa ser mais uma estatística, ainda há tempo para você. Se você está lendo isso, é porque ainda não é o fim. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Agora escute com atenção. Deus não quer te ver assim, não quer te ver sofrendo, não quer te ver confuso, sem direção, mendigando paz, mas Ele respeita sua decisão. Ele bate à porta, mas não arromba.
Ele espera o seu sim. E esse sim precisa vir do fundo da alma. Precisa vir com sede, com entrega, com urgência, porque do outro lado da sua obediência está a resposta que você tanto espera, o milagre que você acha que nunca vai acontecer, a libertação que vai mudar não só você, mas sua casa inteira. E não ache que isso é só sobre você. É sobre sua linhagem, seus filhos, seus netos. As decisões que você toma hoje impactam gerações. As maldições que você quebra hoje libertam quem nem nasceu ainda. Essa guerra não é só sua, mas o privilégio de vencê-la é. Padre Pio dizia que quem ora com fé carrega a espada mais afiada do céu. E você está com essa espada nas mãos agora. O que vai fazer com ela? Mas se você escolher se calar, tudo isso vai continuar. Vai seguir carregando a dor dos seus antepassados. Vai ver sua família repetindo as mesmas histórias trágicas. Vai continuar chorando escondido, dormindo mal, sentindo-se sem forças. E um dia vai se perguntar onde foi que tudo desandou. A resposta estará aqui, neste momento. Porque você teve a chance de mudar. Teve a oportunidade de ouvir essa verdade. E se não agir agora, o que vai dizer quando tudo piorar? Vai olhar para o céu e perguntar, por que, meu Deus? Mas Deus já respondeu, e a resposta chegou agora. Em cada linha, em cada palavra que queima por dentro. Você já reparou como certos lugares parecem amaldiçoados? Casas onde tudo quebra, casamentos que nunca duram, crianças que crescem doentes, vizinhos que vivem brigando. Isso não é apenas azar. É energia espiritual contaminada. São ambientes que carregam a dor de gerações, que absorvem o que foi feito ali antes, maldições, pactos, crimes, ódio. E se você mora num lugar assim e não fez nada para consagrá-lo a Deus, está em perigo, está exposto. E o mal age no oculto. Quando você menos espera, ele já se instalou. E tirar depois é muito mais difícil. Você sabia que existem palavras que amaldiçoam sem que a gente perceba? Críticas constantes, reclamações, maldizer a si mesmo, aos filhos, ao casamento. Tudo isso gera uma atmosfera de derrota. Padre Pio alertava: a língua é uma faca afiada, com ela se abençoa ou se destrói. E você? O que tem declarado sobre sua vida? Está alimentando anjos ou demônios? Está chamando a luz ou abrindo portas para as trevas? A guerra é real. E tudo começa pelas palavras. Cuidado, porque o que você fala hoje pode ser a sentença do seu amanhã. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Há pessoas que hoje estão sendo consumidas por vícios que começaram com uma simples fuga, um copo para relaxar, um comprimido para dormir, um cigarro para aliviar, e de repente estão presas, amarradas, sem conseguir sair, porque o inimigo sempre oferece o prazer, antes da prisão, e quando aprisiona, destrói por dentro. Quantas famílias você conhece que se romperam por causa disso? Quantas promessas foram enterradas? Quantas mães choram pelos filhos que se perderam nessa escuridão? Talvez você seja essa mãe. Talvez esteja sendo esse filho. Mas ouça, ainda há volta, ainda há salvação, mas o tempo está se encurtando. Quantas vezes você pensou, só mais um dia assim e eu não aguento? Quantas vezes desejou sumir? Quantas vezes se sentiu um peso para os outros? Se isso passou pela sua mente, entenda, não é você. É o inimigo soprando mentiras. Ele quer que você desista, porque sabe que, se você se levantar, será perigoso. Se você se curar, vai libertar outros. Se você encontrar a luz, vai brilhar onde ele quer manter tudo escuro. É por isso que ele te ataca tanto. É por isso que sua dor parece não ter fim. Mas existe um fim, e ele começa com a sua decisão. Estou deixando no comentário fixado
um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois, declare: essa oração mudou tudo em mim. Você já percebeu como certas pessoas simplesmente secam sua energia? Você está bem e, de repente, basta uma conversa para se sentir exausto, irritado, confuso. Essas são pessoas drenadas espiritualmente. Ou pior, contaminadas. E você precisa aprender a se proteger, porque o mal também usa pessoas, pessoas próximas, pessoas queridas. E quando você menos espera, está sendo manipulado espiritualmente por quem você ama. E isso é o mais perigoso, porque vem disfarçado de carinho e te derruba aos poucos. Você sabia que há objetos dentro da sua casa que podem estar abrindo portais espirituais? Quadros, estátuas, joias herdadas, presentes de pessoas que você nem sabe de onde vêm. Tudo isso pode ser veículo espiritual. E se você não consagrou sua casa, ela pode estar cheia de brechas. Padre Pio alertava sobre isso. O inimigo não entra pela porta principal, ele usa a janela. E é isso que muitos não percebem. Sua casa precisa ser blindada, precisa ser território de luz, precisa ser solo sagrado. Se você não fizer isso, vai continuar vivendo num campo de guerra invisível. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já viu alguém mudar completamente da noite para o dia? De repente, a pessoa se torna fria, agressiva, distante. Isso pode ser possessão espiritual. E não é como nos filmes. É mais sutil, mais real. A pessoa começa a pensar diferente, agir com ódio, se afastar da fé, rejeitar tudo o que é bom. E muitas vezes é alguém da sua casa, alguém que dorme no quarto ao lado, e você nem percebe que está convivendo com uma alma em batalha. Isso exige vigilância, oração, discernimento, porque se não agir, o mal vai tomar conta. Você que está lendo isso, talvez já esteja sentindo algo estranho, arrepios, pressão no peito, calafrios. Não se assuste. É o seu espírito reconhecendo que algo importante está sendo dito. É o seu coração reagindo à verdade. Não fuja, não desligue. Isso não é só um vídeo, é um encontro com a sua libertação. É um confronto direto com tudo o que tem te prendido. E se você se entregar agora, vai começar a sentir a leveza, a paz, a certeza de que algo finalmente está se movendo ao seu favor. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora, antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. E antes de terminar, ouça bem isso. Sua alma tem sede. E essa sede não será saciada com distrações, dinheiro, viagens, amigos. Ela só será saciada com presença divina, com verdade, com oração viva. E se você sente que está longe de Deus, saiba que Ele nunca se afastou. Ele está aí, esperando o seu sim. Um sim que muda tudo. Um sim que rompe grilhões. Um sim que transforma casas, famílias, gerações. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi trazido, guiado, porque algo maior está prestes a acontecer. E se você continuar ignorando, vai perder o tempo da graça. Mas se decidir dizer sim, prepare-se, porque a luz vai invadir, a paz vai voltar, os sonhos vão ressuscitar, e o que parecia perdido será restaurado. Você só precisa dar o primeiro passo. Não pense demais, não racionalize, apenas sinta e haja, porque sua alma já está gritando, e você sabe disso. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva:
Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E mesmo que agora tudo em você grite para desligar esse vídeo, para fingir que isso tudo é apenas exagero, existe algo mais forte te mantendo aqui. É sua alma, é sua sede por respostas, é sua urgência silenciosa que grita por socorro. E você sabe, bem no fundo, que se sair agora, tudo vai continuar igual. As mesmas dores, os mesmos vazios, as mesmas lutas que se repetem em ciclos que ninguém mais entende, só você. Por isso, continue, porque esse momento foi preparado não por acaso, mas por intervenção divina. Você precisava ouvir isso, você precisava despertar agora. E talvez você esteja cansado, cansada de rezar e parecer que nada muda, cansada de sorrir por fora e sangrar por dentro, cansada de parecer forte quando por dentro está quebrada, mas é exatamente nessa fraqueza que Deus age. Quando as forças acabam, a graça começa. Quando os joelhos tremem, o céu se aproxima. Padre Pio dizia: nunca se canse de rezar. É a oração que move a mão de Deus. E se você pensa que ele está em silêncio, saiba que nesse exato instante ele está usando essa mensagem para te alcançar. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você já percebeu como o tempo está passando diferente? Os dias voam, os anos parecem desaparecer, e com isso aumenta a sensação de que estamos perdendo o controle. Isso não é só percepção, é sinal. Sinal de que os tempos estão mudando. O mal está se apressando, está tentando arrancar a fé dos corações. Está entrando pelas telas, pelas notícias, pelas distrações. E se você não perceber isso a tempo, será engolido por uma escuridão lenta que cega a alma sem que ela perceba. E quando acordar, pode ser tarde. Não deixe chegar nesse ponto. Há forças trabalhando agora contra a sua família, contra a sua sanidade, contra seu casamento, contra a sua saúde, contra a sua fé. Mas também há forças espirituais lutando por você, e essas forças do alto precisam da sua concordância. Elas precisam que você diga: eu aceito, eu abro a porta, eu permito. Porque o céu não invade, o céu é convidado, e esse convite só você pode fazer. O inferno não pede permissão. Ele entra, se aloja, contamina, mas o céu espera. Está esperando você dizer sim, esperando você tomar uma decisão. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E você que achou que essa mensagem não era para você, que clicou por acaso, preste atenção. O acaso não traz palavras que te fazem chorar. O acaso não toca teu coração como isso está tocando agora. Isso é um chamado. Isso é uma convocação. E não é só por você, é pela sua casa, pela sua família, pelos que você ama e que você sabe que estão se perdendo. Deus quer levantar você como um pilar, como uma muralha espiritual que vai sustentar os que estão desmoronando ao redor. Mas para isso, você precisa se firmar primeiro, precisa se curar primeiro, precisa aceitar esse resgate. Quantas promessas você já engoliu em silêncio? Quantos sonhos você enterrou porque disseram que era tarde demais? Mas escute isso, Deus não é limitado pelo tempo. O que Ele prometeu a você ainda está vivo, ainda pode acontecer, mesmo se todos tiverem desistido. Mesmo que a lógica diga que não, mesmo que ninguém acredite, porque quando ele age, o impossível se curva. E tudo o que o inimigo tentou roubar, Deus é poderoso para restaurar. Mas a restauração só começa quando a alma se dobra, quando o orgulho cai, quando a oração se levanta. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma.
Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há bênçãos que estão travadas porque você ainda não perdoou. E o perdão é a chave. Padre Pio dizia que o perdão liberta a alma antes mesmo de curar o corpo. E você sabe de quem estou falando. Você sente essa pessoa aí dentro, como um nó. Talvez já se foi, talvez ainda está por perto. Mas enquanto você não soltar essa dor, nada vai andar. Perdoar não é esquecer, é entregar. É dizer, Senhor, eu não posso mais carregar isso. Toma. E quando você faz isso, o céu age. E age rápido. O mesmo vale para os segredos que você guarda. Aqueles que ninguém sabe. Aqueles que você finge que esqueceu, mas que aparecem nos seus pesadelos. Nas crises de ansiedade, nas dores que não passam. Segredos enterrados são raízes doentes. E Padre Pio dizia, a confissão sincera é a cirurgia da alma. Você precisa tirar isso de dentro, nem que seja chorando, nem que seja gritando. Porque enquanto isso estiver aí, o inimigo terá um lugar para se esconder. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga, Amém, que essa palavra floresça em mim. E agora talvez você esteja sentindo uma mistura de coisas. Um nó na garganta, um aperto no peito, uma vontade de chorar sem saber por quê. Isso é sua alma reconhecendo a verdade. E esse é o momento mais importante. Porque se você ignorar isso agora, vai endurecer de novo. Vai se fechar, vai voltar para o automático, e daqui a uma semana vai estar do mesmo jeito. Ou pior. Mas se agora, nesse exato segundo, você se permitir sentir, se permitir dizer, eu aceito, eu quero mudança, eu preciso de ajuda, então tudo pode mudar. Tudo. E para te lembrar, nada que você viveu foi em vão. Nenhuma dor foi desperdiçada, nenhuma lágrima foi ignorada. Tudo será usado, tudo será transformado. Porque Deus não escreve histórias com sobras. Ele aproveita tudo. E se você acha que não tem mais jeito, saiba disso. Ele é especialista em recomeços. Ele gosta de pegar o que todos chamam de fim e transformar em novo começo. E é exatamente isso que está sendo oferecido a você agora, um novo começo. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare, eu fui tocada por essa verdade. Então, respire fundo. Deixe as lágrimas caírem se quiserem. Deixe o corpo tremer se for preciso. Mas não se feche. Deixe esse momento ser verdadeiro. Porque o céu está te abraçando agora. Você não está sozinho. Não está esquecida. Não está além do alcance de Deus. E Ele está estendendo a mão. Só falta você segurar. E quando você segurar, prepare-se para ver a transformação. Prepare-se para acordar leve, para sentir a paz voltar, para perceber que depois de tanto tempo, algo finalmente mudou, e mudou de verdade. E se isso tocou seu coração, não guarde só para você, espalhe. Alguém perto de você está no limite. Alguém precisa exatamente dessa palavra. Seja o canal, seja o instrumento, e volte aqui. Porque o próximo vídeo vai continuar esse chamado. Vai te revelar coisas que ainda não foram ditas. Vai aprofundar o que foi plantado hoje. E você não pode perder. Te vejo no próximo vídeo. E até lá, que a luz de Padre Pio esteja em cada canto da sua casa. Que a presença de Deus repouse sobre sua mente. E que o impossível comece a acontecer. Escreva nos comentários. Amém, eu creio. E prepare-se para viver o que antes parecia inalcançável.